Começamos. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso ICEI Talks, hoje com o assunto entrevista seletiva, tendências atuais, e a gente recebe aqui hoje a professora Raquel Furtado, e temos a honra de ter também o nosso diretor do Instituto, professor Lúcio, participando aqui conosco. Eu vou pedir ao Lúcio que fale um pouco, que apresente o ICEI Talks, a importância do ICEI Talks para todos nós, para que todo mundo consiga compreender aí o nível, de apoio que nós temos da instituição nessas ações. Por favor, Lúcio. Obrigado, o Rômulo. Gente, o Rômulo preparou essa de surpresa, viu? A gente está muito feliz, está marcando a data de hoje, 18 de novembro, com a professora Raquel. Um momento historicamente importante por ser o dia em que a Prefeitura de BH registra e pontua o aumento do número de casos, né? Então, onde a gente percebe que a questão da pandemia ela não se resolve de uma maneira linear, né? Então, a gente tem aí uma senoide, né, que tem nos levado para sentimentos diferentes, mas tentando olhar isso mais de longe, a gente percebe que o que fica é uma nova maneira de se postar perante a universidade e também perante o mercado. E nisso, o processo seletivo ele é muito forte, uma vez que passa a haver outras maneiras, né, da gente se apresentar, e isso requer, né, do grupo todo, seja de quem faz a entrevista e de quem é entrevistado, uma postura diferente. Então, a gente queria começar agradecendo fortemente a professora Raquel Furtado, que vem colaborando com a sociedade, de um modo geral, né, pela ótima coach que ela pelo PUC Carreiras que ela faz, e como uma parceira muito forte, né, do ICEI Talks, e sempre que ela é convidada, ela sempre se esforça para estar aqui presente com a gente, e para a gente é uma honra muito grande. E este é o propósito do ICEI Talks, né? Ele iniciou em junho, numa demanda apresentada pelos professores do Instituto, onde inicialmente era uma concepção para ser presencial, né? O desejo do ICEI Talks, ele antecede a pandemia, era uma maneira só de criar um guarda-chuva, né, para nossas ações presenciais, mas a pandemia nos pressionou em buscar uma forma de semanalmente a gente poder sentar e conversar sobre temas de interesse da área tecnológica, né, e também das exatas, né? Então, tem sempre aqui com a gente temas da matemática e da física, mas existiu também uma grande inspiradora nesse processo, que é a própria Raquel, no trabalho que foi feito no PUC Carreiras, né, onde o PUC Carreiras também fez esse movimento numa conversa com o ex-aluno, onde há uma pegada mais forte, receber o egresso da universidade, né, que possa inspirar a quem está construindo a carreira, e aqui com a gente, de maneira um pouco mais ampla, poder trazer temas outros. E temos aqui os professores que têm atuado de maneira muito forte nisso tudo, né, que é o professor Roma, a professora Guta, o professor Marcos Arraes, que fez um trabalho belíssimo, né, poder construir esse ambiente, essa plataforma que aqui está, e lembrando que todo esse acervo fica armazenado, né, tem um repositório do ICEI Talks. Então, para além daqueles que têm a oportunidade de estar presente, né, ao vivo, para poder fazer essa conversa junto com a Raquel, inclusive se manifestando também com perguntas, é um repositório rico, né, que a gente pode encaminhar depois para quem não teve aqui essa oportunidade. Então, bem-vindo a todos. Obrigado, Raquel, obrigado, professor Rômulo. Um bom evento. Perfeito, Lúcio, muito obrigado por essa introdução. Não é sempre que a gente tem uma pessoa tão querida, né, e que nos apoia tanto como o professor Lúcio. Pois bem, gente, hoje o assunto é entrevista seletiva, e é um assunto extremamente interessante, porque a todo momento a gente está, né, nessa perspectiva de crescer na carreira, e esse processo de transição geralmente começa com uma entrevista seletiva. E nada melhor, né, do que trazer um especialista aqui em gente, em carreira, para falar um pouco disso. Essa é uma área que eu conheço em particular, porque eu passei muito dentro desse processo de contratação, mas a Raquel é a pessoa mais indicada para falar. A Raquel, ela é formada, né, em comunicação social, com habilitação em jornalismo pelo UFMG,
tem MBA em Recursos Humanos pela FGV e é mestre em Administração pela PUC e pela Fundação Dom Cabral. É doutor em Administração pela UFMG na área de Estudos Organizacionais e Recursos Humanos. Ela já trabalha há mais de 20 anos, né, Raquel, com educação executiva e desenvolvimento de liderança. Desde 2013, atua como coach executiva e de carreira. E a lista é grande aqui, passando por várias empresas, né, Great Place to Work Brasil e outras várias histórias aí que eu acho que a própria Raquel também pode detalhar, mas eu não vou tomar mais o tempo dela e passo a palavra para você, Raquel, para você fazer um pouquinho aí dessa apresentação e depois a gente volta para discutir um pouco sobre esses assuntos com a turma que está participando. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Rômeu, eu que agradeço, professor Lúcio, toda a equipe do ICEI. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente, né? A gente vem trabalhando aí na PUC Carreiras, já tem um ano, a PUC Carreiras fez um aninho, foi nosso aniversário, dia 13, sexta-feira 13, né? Tem gente que tem medo dessa data, mas para nós foi uma data realmente bem significativa e feliz. Inclusive, estou até vendo aqui, professora Ivanilde, né, está aqui também. Obrigada, professora Ivanilde, pela presença, diretora da PUC Carreiras. E a gente tem feito o que a gente pode realmente para promover o desenvolvimento da carreira dos alunos na PUC como um todo, né? Esse é o nosso objetivo, nosso propósito, facilitar o máximo possível. E toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer parceria com os institutos, com os cursos, é muito bom, porque quem está diretamente com os alunos, né, são aqueles professores de cada curso. No caso de ICEI, não posso negar que eu tenho um carinho especial, porque também sou professora, né, no curso de Engenharia de Software. Então, é um prazer mesmo já poder aí trabalhar junto com vocês. Já é a terceira turma, né, Guta, que eu estou aí conduzindo uma disciplina justamente de liderança e comunicação. Então, vamos lá. A proposta hoje é a gente trabalhar a questão da entrevista, né? O que a gente tem visto aí de entrevista e tentar responder essa perguntinha aí, né? Troquei uma ideia com a professora Simone, ela me perguntou sobre o que eu poderia falar. Eu falei, bom, vamos responder primeiro essa questão, né? Existe fórmula mágica para se sair bem nas entrevistas de processo seletivo? E claro que não existe, né, gente? A gente sai muito texto em blog, sai muito vídeo no YouTube, mas não existe exatamente uma fórmula mágica. E por quê? Porque uma entrevista é uma interação humana. Mesmo essa interação agora, no momento da pandemia, ela está ocorrendo de forma mediada, né, pela tecnologia, mas quem está do outro lado lá da tela é uma pessoa, com sentimentos, com ideias, com opiniões, com crenças, né? Então, na hora que duas pessoas humanas se encontram, é claro que não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas existem dicas, né? Dicas que a gente pode trabalhar, dicas que funcionam muito bem, tanto no ambiente presencial, quanto no ambiente virtual. Eu até acho, assim, que não tem alguma regra do presencial, assim, que não se aplique, né, no virtual. Basicamente, são as mesmas dicas, os mesmos pontos de atenção, com mais cuidado, né? Cuidado por quê? Agora, por exemplo, vocês estão me vendo aí, vocês estão me vendo só uma parte do corpo, e não estão vendo nem minhas mãos, né? E eu sou uma pessoa, quem me conhece no presencial, que eu falo com as mãos, né? Meu corpo vai para frente, vai para trás. Eu sou uma pessoa que jogo muito com o corpo. E isso diz muito de mim. Quando eu estou num processo, né, aqui, 3x4, né, um pedacinho de mim aparecendo, não aparecem minhas mãos, não aparece meu corpo, é claro que essa comunicação não verbal, que é tão importante, que além das palavras, ela se perde. Então, as palavras ganham ainda mais peso, o rosto, né, o olhar ganha ainda mais peso. Mas, ainda assim, várias coisas aí que a gente já aprendeu para as entrevistas tradicionais, presenciais, continuam valendo. Então, meu objetivo hoje aqui
é trazer para vocês esse tipo de reflexão, algumas dicas práticas que eu espero que possa ajudá-los quando tiverem de frente para essa situação, que é um contínuo na nossa vida, né? Cada vez mais, talvez os pais de vocês, talvez os avós tenham tido aí poucos empregos ao longo da vida, mas não é essa a tendência, né? Eu mesma já estou na minha segunda carteira de trabalho, então a tendência é cada vez mais você ter outros empregos ou trabalhos e ser entrevistado muitas vezes ao longo da vida. Então, qual é o primeiro segredo? E aí, assim, realmente é o ponto de partida mesmo, é o autoconhecimento, né? E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, por que isso? Porque a entrevista, ela é muito estressante para muitas pessoas, porque as pessoas se sentem ali numa saia justa, né? Ah, tá me perguntando uma coisa que eu não sei, o que me pegou de surpresa. E muitos alunos, eu pergunto em sala de aula, a pergunta que mais tem aflição é você perguntar quais são os seus pontos fracos, né? A pergunta que dá mais aflição. Ah, Raquel, não sei o que eu respondo, posso responder perfeccionista? Eu falo, não, pelo amor de Deus, né? Isso teve uma modinha, uma época, as pessoas querendo responder perfeccionismo como se fosse qualidade. Não é uma qualidade, né? A pessoa que é muito demora demais, o perfeccionismo é o exagero de querer fazer a coisa bem feita, e isso gera lentidão no processo, né? Gera atraso. Isso nem é uma coisa boa, mas e não é verdade, né? Muito poucas pessoas são perfeccionistas de verdade. Então, não pegava bem de jeito nenhum. Então, para você saber que tipo de resposta você dá, você tem que se conhecer muito bem. E como você pode se conhecer? Então, tem várias formas. Eu sou sempre a favor, né? Eu acho que a forma, assim, de maior autoconhecimento que a gente tem na sociedade atual é a terapia, né? É uma análise, é uma terapia. Eu recomendo mesmo para todo mundo. Eu acho que isso é base, devia ter no SUS, né? Terapia para todo mundo. Acho que a gente ainda vai custar um pouquinho para chegar lá, né? Mas quem sabe? Não custa sonhar. E que as pessoas realmente investissem nesse processo de autoconhecimento. Claro que eu sou a favor de fazer coaching, aquelas pessoas que podem, porque ajuda muito no autoconhecimento, mas existem formas mais simples, mais baratas, né? Existe livro voltado para autoconhecimento, existe blog, existe aplicativo hoje em dia, né? E uma coisa muito fácil de fazer é sentar e conversar com os outros. É chegar para as pessoas da sua casa, é chegar para os seus amigos, é chegar para aqueles seus colegas de trabalho mais próximos, né, que gostem de você, e dizer, olha, o que você vê em mim de mais positivo? O que você vê em mim que você acha que não é tão legal assim, que eu poderia melhorar? Me conta. E as pessoas, gente, elas têm muita boa vontade, principalmente quando sentem que a pessoa chegou ali de uma forma humilde, querendo realmente crescer para melhorar. Então, perguntem, né? Eu indico isso. E uma outra forma também muito fácil, né, é você aproveitar aquilo que as pessoas já te dizem. As pessoas estão te dando dicas de graça o tempo inteiro na sua vida, né? Você pode pensar que se todo mundo critica alguma coisa em você, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, né, namorado, marido, mulher, alguma razão eles têm. Né? Então, se a pessoa falar, você é muito folgado, se a pessoa falar, você é só a sua opinião que conta, pode. Às vezes as pessoas não falam isso de uma forma muito legal, né? As pessoas falam isso de uma forma agressiva. E aí a nossa tendência é recusar a dica que as pessoas estão dando, recusar esse toque, porque às vezes ele vem de uma forma muito agressiva e é muito chato mesmo. Mas você pode tentar converter isso num aprendizado, né? Não, você acha que só a minha opinião que importa? Exatamente em que momento? O que foi que eu fiz que te causou essa impressão? Né? E isso você pode aprender muito com isso. Não quer dizer que você vá mudar seu comportamento radicalmente para agradar outras pessoas, não, né? Mas você tem que ter consciência
né? Você precisa saber de cor e salteado quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar. Então, isso é realmente fundamental. Seria, assim, o trabalho que você pode começar a fazer hoje, independente de você ter ou não uma entrevista aí para frente, né? E a partir do momento que você descobre esses pontos fortes, esses pontos de melhoria, você tem que trabalhar para melhorar sempre, né? Porque é claro que você não quer chegar numa entrevista e a pessoa te perguntar quais são os seus pontos de dificuldade, você ter uma lista gigantesca e não ter trabalhado nada em relação a isso, né? Então, você tem que tá sempre tentando evoluir, tá sempre tentando melhorar. Agora, isso também é de uma forma leve, né? Por que leve? Porque cada vez mais, felizmente, a gente tem investido na valorização da diversidade. Então, não tem muito isso assim, um perfil certo, um perfil errado. A empresa precisa de vários perfis. Os perfis são complementares, né? Então, vamos supor, tem gente que é mais vaidoso, tem gente que gosta de aparecer mais, tem gente que gosta de brilhar mais. Tudo bem, né? É uma característica. Agora, às vezes, aquilo ali está aumentado. Aquilo ali já está chegando, beirando ali a arrogância. Então, se alguém, quando você conversou, eu acho que você é um pouco arrogante, ou eu acho que você é muito arrogante, você tem que trabalhar para melhorar, né? Se você é uma pessoa super desorganizada e alguém te fala isso, é claro que, às vezes, as pessoas mais criativas são menos organizadas, você talvez nunca vá conseguir ser o rei da organização, mas algum pouquinho ali você vai ter que melhorar, porque no ambiente profissional é necessário, né? Você, às vezes, é aquela pessoa mais fechada. Eu acho que o seu jeito é que você é muito focado e trabalha muito sozinho e não dialoga e não socializa muito. Bom, tem níveis, né? Às vezes é seu jeitão mesmo e tudo bem. E quando alguém te perguntar como é que é o seu jeito, você vai falar, olha, eu sou uma pessoa mais introvertida, sou uma pessoa que trabalho mais, sou mais na minha, não sou assim uma pessoa muito de sair, de interagir demais. Mas qual que é o exagero? É aquela pessoa que chega no trabalho e não dá bom dia para ninguém, né? Aquela pessoa que está ali só grudada no computador e não interage assim minimamente com os colegas. E aí também já está um pouquinho para mais. Então, quando eu falo trabalhar para melhorar, é aquilo que está um pouquinho a mais, sem nenhuma neura, nenhuma fantasia de querer ser perfeito, porque isso não existe, né? Nem é saudável a gente entrar nessa loucura. Recentemente, acho que com tanto bombardeio aí de mídia, e tem umas coisas circulando que, na minha opinião, não são positivas, né? Trabalho enquanto os outros dormem, umas coisas aí de uns gurus, uma linha assim de coaching que não é a minha, que leva muito a um estresse, né? Aumenta a ansiedade, que hoje já está bastante alta, principalmente entre os jovens, de alcançar coisas e às vezes chegam até alunos para mim querendo meio que atingir a perfeição. Não vai atingir nunca, né? Não somos deuses, nem santos, graças a Deus, né? E precisamos ir crescendo, mas sem essa aflição, porque isso às vezes acaba complicando mais do que ajudando, né? A outra dica fundamental, que pode parecer óbvia, mas que eu converso muito com a RH de empresa, né, e eles continuam me dando feedback de que chegam muitos candidatos despreparados na entrevista, é para você se preparar, né? Então, você tem que se preparar. Você tem que gastar tempo, né? A entrevista é um momento muito importante. Se o objetivo do currículo é gerar uma entrevista, né? Seu currículo tem que ser atraente o suficiente para que deseje naquele empregador o desejo de te conhecer, né? Tem que despertar esse desejo de querer saber um pouco mais sobre aquela pessoa pelo currículo. Mas a entrevista é o momento de você realmente se apresentar, de você conseguir impressionar o entrevistador, né? Então, não adianta você ficar nervoso. É muito comum, né? As pessoas ficam nervosas. Nossa, eu tenho entrevista semana que vem. Nossa, eu tenho entrevista
daqui a 2 dias. Nossa, eu tenho entrevista amanhã, e dá aquele bolo no estômago, né, e dá aquela ansiedade, o coração palpita, a mão sua, e o que a pessoa está fazendo? Nada. Né? Entra ali entra no site. Ah, eu já entrei no site. Não, entrar no site é tipo o básico do básico do básico, né? Entrar no site da empresa é tipo realmente a letra 1, assim, de várias outras coisas que você vai ter que fazer. Então, use esse seu, em vez de ficar sofrendo com a entrevista, né, nervoso e pensando, use esse tempo para se preparar de forma concreta. Pesquise sobre a empresa, pesquise um pouco mais, veja se tem artigo, se saiu alguma notícia sobre a empresa no jornal, qual o momento que a empresa está vivendo, se é um momento de crescimento, se é um momento de retração, né, qual a importância da área que você quer atuar, né? Nós estamos conversando aqui para o pessoal da área de tecnologia, então, qual é a relevância ali da tecnologia para aquela empresa nesse momento concreto, né? Pense em que tipo de pergunta que eles podem te fazer, escreva a resposta. Se me perguntarem isso, eu vou responder aquilo. Escreva. Escrever é uma ótima forma de você melhorar a sua resposta, né? E responda, escreva. Aí, quando você lê, você vai ter capacidade de ver com calma se está confuso, se não está confuso, se está objetivo, se você usou a palavra correta. E aí, você leia em voz alta, veja quanto tempo você gastou para cada pergunta. Tente ser rápido, né? Então, pense mais ou menos assim. Algumas perguntas você pode responder aí com 4, 5 frases, né? Não precise muito mais do que isso. Porque aí você torna a entrevista mais um diálogo, abre brecha para o outro perguntar, fica mais rico. Então, pense, né, em pequenos blocos de respostas. Se tiver alguém na sua casa que esteja disposto, que tenha tempo, faça o treino com essa pessoa, ou então pegue o seu celular, ponha para gravar, veja como você está falando, né? Como está a sua expressão, se você está transmitindo tensão, se você está transmitindo tranquilidade, se você está transmitindo confiança, se você está transmitindo arrogância. Pense nisso, né? Treine falar sobre os seus pontos fortes, treine falar sobre as suas dificuldades, treine falar disso com naturalidade, né? Liste perguntas que você quer fazer para a empresa. Então, pense que a entrevista é um diálogo. Então, você também, né, tem curiosidades, tem ansiedades, como que é trabalhar lá. E aí você faça essas perguntas, escreva, anote, né, para que você possa demonstrar para o entrevistador que você também tem os seus interesses, você também tem a sua agenda, como a gente diz, né? Então, ele tem o interesse dele, você tem o seu, e isso é absolutamente normal e esperado numa entrevista, né? Um outro ponto muito importante, gente, é você ter em mente que hoje em dia é muito utilizado pelas empresas o que a gente chama de entrevista por competências, né? O conceito de competências que a gente usa é um conceito muito fácil de memorizar, né? A gente pode pensar que competências igual a chá. Então, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, conhecimento é conhecimento técnico, né? Tudo que você sabe, o programa que você domina, sua competência técnica aí. O H é a sua habilidade mesmo, e A de atitude é o comportamento, a forma como você age. Quando a empresa faz entrevista por competência, e cada vez é mais comum que a empresa faça entrevista por competência, é uma entrevista que eu brinco, que é como se fosse um detetive, né? O detetive, quando ele está lá fazendo o interrogatório do suspeito, né? Na série policial, no filme policial, ele quer provas, né? Então, vocês já devem ter visto isso, né? A pessoa vai lá na série e, por algum motivo, ela quer confessar um crime que ela não cometeu, né? Acontece de vez em quando. E aí a pessoa pergunta, então, que horas que foi? E onde que você, o que você fez com o corpo? E me dá detalhes. E aí a pessoa não tem detalhes e ela se enrola, né? E às vezes é o contrário. Às vezes é o assassino de verdade que está tentando enrolar o detetive, mas onde você estava? Ele vai atrás de provas. A entrevista por competência no processo seletivo, ela também quer provas. Então, imagine que você diga, né, você pensou lá nos seus pontos fortes,
conversou com seus amigos, você chegou à conclusão que um ponto forte seu seja a sua competência sua capacidade analítica. Você é bom para, né, fazer uma análise, ou você tem uma capacidade de identificar padrões, né, rapidamente, ou você tem uma capacidade, um alto nível, uma facilidade de relacionamento interpessoal. Qualquer uma dessas três. Você elencou lá como seus principais pontos fortes. É muito provável que o entrevistador vire para você e te faça uma pergunta que na cabeça dele ele está pensando assim, então agora prova para mim. Só que ele não vai falar isso. Então ele diz, é mesmo. E você poderia relatar um fato recente na última equipe que você trabalhou, em que você demonstrou essa capacidade analítica e que isso contribuiu com o sucesso da equipe? E aí, se você colocou, né, um ponto forte que não é tão forte assim, você vai ficar apertado. Ou se você colocou o ponto forte, mas você não parou para pensar nessas evidências, nessas provas, quando vier uma pergunta dessa e você for pego de surpresa, você vai ficar, não sei, não lembro, nossa, qual? E aí, né, depois de, às vezes, 10 segundos que você fica de branco, isso já, seu coração já acelera, você já começa a ficar nervoso, você já começa a achar que não está indo bem, aí o cérebro é o nosso pior inimigo. Então, se preparar é muito importante, né? Prepare-se, prepare-se, prepare-se para que você tenha essas evidências das suas competências, sejam elas conhecimentos técnicos, habilidades ou atitudes. Tá? Então, a fase de preparação é realmente chave, muito importante. O que fazer, assim, com perguntas esquisitas, né? Que eu acho que, peraí, isso aqui eu acho que está fora de ordem. Não é isso que eu queria agora. Acho que já era esse slide que eu queria. Imprevistos acontecem, né, gente? Então, o que eu queria falar? Se não der para preparar, então respire e beba água. Então, às vezes, cada vez mais, o que acontece? Às vezes a gente recebe um convite para uma entrevista com 2 dias de antecedência, com 1 dia de antecedência, e aí você tem TCC para entregar. Os alunos estão estressados com o TCC. Você, às vezes, tem TCC para entregar, você, às vezes, está trabalhando, você tem um projeto, né? Você, às vezes, está empregado e está querendo fazer uma transição para outro lugar, e não deu para fazer, né? E aí você vai falar, nossa, a Raquel falou naquele dia lá do Stay Talks para fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu tenho, tipo, meia hora, eu tenho 15 minutos. Socorro. Né? Então, aí, se não der para preparar, respire e beba água, né? E aceite, assim, suas escolhas, sua realidade. E o que é importante? É não gaste nenhum tempo, nenhuma energia se culpando, nem antes da entrevista, nem durante a entrevista. Então, não adianta você ir dormir na véspera da entrevista, às vezes 1h30 da manhã, pensando, nossa, a entrevista é amanhã, 8 horas, eu tenho que acordar, levantar, jogar uma água no rosto, abrir a câmera, e eu não preparei, eu não fiz isso, nossa, eu sou muito burro, por que eu não fiz? Isso é péssimo, gente. Isso só serve mesmo para tirar uma energia que vai ser muito necessária para você no momento da entrevista. Então, eu estou batendo nessa tecla porque tanto no escritório de coaching, quanto com os alunos de graduação, os alunos de pós, eu vejo muito isso. As pessoas gastam muita energia se culpando, né, pelo que não fizeram. Deu, deu. Não deu, não deu. A minha dica é, você tente, né, quem está aí assistindo essa conversa hoje, comece a sua preparação hoje. Porque você não precisa esperar a entrevista chegar para você se preparar. Né? Agora, cada empresa que vier, você vai ter que pesquisar mais a parte da empresa. Faça o seu melhor. Não deu, é isso mesmo. É mais importante, né, você ir com um estado mental mais relaxado do que você ir com um estado mental nervoso, né? Então, o ideal é ir relaxado e preparado. Não deu, vá pelo menos relaxado. Na hora da entrevista,
né, é bem importante você não tentar ser quem você não é. Outro dia a gente teve, né, foi dia 28 e 29 de outubro, não sei se alguns aqui participaram, a nossa feira de carreiras, nossa primeira feira virtual de carreiras da PUC Minas, promovida pela PUC Carreiras, e foi muito legal, nós tivemos 8 palestras e mesas redondas, e com vários diretores de RH, profissionais de empresa, né, dando seus recados. E uma palestra foi muito interessante, foi o que o RH espera de você, né? Foi com a Renata Massara, que é diretora de RH da CNH Industrial. E aí ela estava contando, hoje ela não é mais uma pessoa na área de aquisição de talentos, né, como a gente chama, não é mais uma recrutadora, porque está no nível mais alto da hierarquia, mas ela já fez muita entrevista. E ela dizendo assim, às vezes o candidato tem aquela ilusão de que ele vai conseguir enrolar, que ele vai conseguir passar uma imagem para o entrevistador que não tem nada a ver com a realidade dele. Não funciona, gente. Não funciona. A maioria dos entrevistadores são muito experientes. Então, lembra, né, quando você era criança e que sua mãe te perguntava assim, quem foi que comeu alguma coisa? E você falava, mãe, não fui eu. E sua mãe, né, começava a rir. Então, se você, né, filho não engana nem mãe, não consegue enganar entrevistador experiente, tá? E tem ainda um fato curioso, é que a gente às vezes não sabe o que o entrevistador deseja. Então, às vezes a gente quer ir para um lado, porque a gente acha que é aquilo que o entrevistador quer ouvir, e por algum motivo o entrevistador pode querer ouvir o oposto. Então, não esqueça, uma vez eu estava entrevistando alunos da PUC Minas para um projeto de pesquisa, né, na época. Já faz alguns anos isso. E eu abri, né, nem tinha PUC Carreiras ainda, mas já tinha o SGE, né, professora Ivanete? E eu postei lá, sempre eu tive o hábito de postar a vaga no SGE, justamente para dar oportunidade para alunos de vários cursos, que era um projeto transdisciplinar. E aí eu recebi mais ou menos 20 currículos. Fiz uma triagem, foi um processo seletivo de um dia para o outro, 2 dias. Recebi 20 currículos, separei acho que uns 8 para entrevistar. E aí todo aluno que chegava, alunos, alunas, eu perguntava, você prefere trabalhar em equipe ou você prefere trabalhar individualmente? Você se sente confortável trabalhando individualmente? Você se sente confortável trabalhando em grupo? Perguntas desse tipo, né? E aí todos responderam que preferiam trabalho em equipe, menos uma moça. E aí tinha umas pessoas que eu olhava assim, não batia muito a resposta com o perfil, assim, dessas pessoas, assim, né? Porque parecia, pela entrevista, pessoas mais introvertidas. Não batia muito, mas tudo bem. Eu perguntei, e a pessoa, não, eu adoro trabalhar em equipe, trabalho muito melhor em equipe. Nossa, não, eu não gosto de trabalhar individual, eu gosto de equipe. Eu falei, tudo bem. E aí uma moça respondeu, olha, para te falar a verdade, eu não gosto muito de trabalhar em equipe. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu melhorei muito isso, hoje em dia eu trabalho mais ou menos bem, mas eu gosto mesmo de ficar quieta no meu canto, quietinha, eu gosto de sossego, não tem muita necessidade, assim, de bater papo com os colegas de trabalho, interagir. Eu contratei essa moça. Por quê? Porque para esse projeto de pesquisa especificamente, eu precisava exatamente de uma pessoa que tivesse uma alta capacidade de autonomia, que conseguisse trabalhar sozinha, que não fosse, assim, muito dependente de socialização, porque essa pessoa não teria isso no ambiente de trabalho dela. Ela ia trabalhar numa sala, sozinha, eu ia encontrar com ela uma vez por semana, durante meia hora, né? Ela não teria outros colegas, sim, na época ela tinha uma colega virtual, em outro lugar. Então, se ela fosse uma pessoa que tivesse dificuldade com o trabalho individual, ela não teria sido contratada. E aí, depois, né, fui dar a devolutiva para os candidatos não aprovados, e vários me falaram, eu falei que preferia trabalhar em equipe, mas na verdade não é isso, professora. Eu falei, eu até imaginei, né? Mas eu tenho que trabalhar com o que você me diz. Então, fiquem muito atentos com isso, né? Seja você mesmo.
porque isso é que pode justamente te ajudar. Deixa eu voltar aqui, porque essa apresentação ficou fora de ordem, gente. Eu estou aprendendo, né? Mexer com esse Prezi, estou me achando aqui. Bom, então o outro tópico, o que fazer com perguntas esquisitas, né? Então, tem sido uma tendência das empresas, elas fazem umas perguntas, assim, meio até bizarras, e às vezes o candidato fica meio perdido, né? Então, já faz pergunta, você, principalmente quando no presencial, você chegou aqui na sede da empresa para ser entrevistado, e quantos postes tinha no caminho da sua casa até aqui? E aí a pessoa, né, dá aquela travada, assim, né? Você fala, ai, meu Deus do céu, que pergunta, né? E, na verdade, assim, o que a empresa quer com uma pergunta de quantos postos tinha no seu caminho é ver se você tem uma capacidade de raciocínio, se você vai poder fazer, bom, mais ou menos, tem 2 quilômetros, 2 quilômetros são não sei quantos quarteirões, tem mais ou menos 4 postos por quarteirão, e aí você faz uma conta ali, não tem muita relevância se a sua conta está certa ou errada, né, se é uma conta aproximada, mas ela está querendo ver uma capacidade de raciocínio. Outras vezes, a pergunta tem o objetivo de ver se você consegue ser criativo, outras vezes, como você sai sob pressão, né? Outras vezes, se você pensa rápido, né? Então, às vezes, existem perguntas de ética, né? O que você faria? E aí te apresenta um dilema ético. E, às vezes, esse dilema tem 2 respostas possíveis. Às vezes, eles costumam fazer isso em dinâmica também, né? Pode ser numa entrevista individual, pode ser numa dinâmica. E aí, às vezes, você fica ali dividido. Nossa, mas se eu fizer isso, vai prejudicar de um lado. Se eu fizer aquilo, vai prejudicar de outro. É exatamente porque é um dilema. E não tem uma saída fácil. E, às vezes, a empresa não tem uma resposta preferida, né? Mas ela quer verificar a sua capacidade de argumentação, em que você se apoia. Então, esse tipo de pergunta, gente, também é para conseguir tentar chegar ao verdadeiro, né, ao verdadeiro estilo, perfil, personalidade do candidato. Então, quanto mais você tentar incorporar um personagem e fazer algo diferente do que você mais chance tem de dar errado. Então, a minha sugestão é que você pense, né, se vier uma pergunta esquisita, veio, né? E aí, de novo, respira, né? Não se envergonhe de dar uma pausa, né? Dar uma pausa curta. Então, veio aquela pergunta, não fique aflito de fazer uma pausa, né? Você pode até virar para o entrevistador e falar, nossa, difícil essa, hein? Deixa eu pensar um minuto. E pensa ali 20 segundos, que seja, e aí responde da forma como você achar melhor, sem ficar caraminholando demais, né? A gente trabalha muito no coaching com o que a gente chama o nosso próprio inimigo interno. Muitas vezes, né, você acaba você mesmo se prejudicando por causa desses pensamentos aí que ficam na sua cabeça enquanto você está numa conversa. Tente fazer um esforço para ficar conectado somente com o entrevistador, somente com aquele momento, e não dê muita corda para esses seus pensamentos, né, que podem te jogar para baixo, que podem ser negativos, né? Tente realmente prestar atenção no que está acontecendo ali na sua frente e não ficar assim, acho que eu respondi mal. Porque se você se deixa levar por esse eu acho que eu respondi mal, você não presta atenção na próxima pergunta, né? Que já está emendada ali, e aí você já se perde, você já desequilibra no meio da entrevista. Então, bola para frente, responde o que der, né? E é assim mesmo para todo mundo. Pense que todos os outros candidatos também estão se deparando com esse tipo de coisa. Isso vai mudando, né? O tipo de pergunta que eles fazem vai mudando. Então, assim, teve uma época que todo o processo seletivo perguntava se você fosse um animal, que animal seria? Agora já estão evoluindo, né? A Guta estava comentando comigo, um aluno nosso recentemente foi chamado a responder se você fosse um aplicativo, que aplicativo você seria, e aí ele teve um tempo para preparar
e as funcionalidades, né, a estética do aplicativo, etc. A minha sugestão é que você, na fase de preparação, tente pensar em você de uma forma criativa mesmo. Né? Essa do animal é boa, essa do aplicativo é boa. Então, usem isso em casa, passem esse final de semana respondendo essas perguntas aí. O que vocês responderiam? Porque a empresa quer ver a sua capacidade de falar de você mesmo de forma criativa, né? E se você está destacando seus pontos fortes, se você está destacando a sua capacidade de entrega, né? Você pode usar humor. Então, não tem resposta certa ou errada. Mas você tem que tentar se diferenciar de alguma forma. Então, se alguém me pergunta se você fosse um animal, que animal seria? Eu não vou responder, um chimpanzé, o animal mais próximo do ser humano que tem. Né? Eu vou ter que achar um animal aí que tem alguma coisa que vá impressionar o entrevistador, né? Que seja verdade, né? Sempre que seja verdade, mas que vá chamar a atenção. Uma vez eu era nova, fizeram essa pergunta, se você fosse um animal, e aí eu tinha pensado antes, né, gente? Não foi assim, ali, na hora. Eu pensei antes, e aí eu falei, eu seria uma baleia. Aí o entrevistador ficou olhando, assim, não, uma baleia, né? O pessoal, se fosse falar um animal inteligente, geralmente é golfinho, que é mais fofinho. Mas por que você seria uma baleia? Aí eu falei, não, porque a baleia, ela percorre o oceano, ela tem muita liberdade. E aí eu coloquei, liberdade é um ponto forte para mim, né? É uma necessidade que eu tenho de trabalhar com liberdade, com autonomia, a professora Ivanildo sabe, né? Porque a baleia mergulha fundo, então eu gosto de aprofundar nos temas. Mas a baleia também respira, então ela varia de ambiente. Então, eu fui falando coisas que eram verdade, que tinham a ver comigo, mas que pudessem causar um impacto maior no entrevistador do que simplesmente, eu quero ser um pássaro porque ele voa, né? Isso várias outras pessoas vão dizer, né? Então, você tem que tentar pensar algo, né, que vá te chamar a atenção do entrevistador para você de alguma forma, né? A questão do pitch, que hoje está muito comum, o pitch, ele já faz parte da cultura americana, vocês podem perceber em filme, em série, é muito comum essa cena, né, de você chegar numa festa, observem, eu sou apaixonada por série, filme, eu vivo falando disso, todo mundo me conhece já sabe, mas em séries americanas, as pessoas chegam numa festa e elas apresentam uns aos outros com pitches, é uma coisa muito doida, né, então eu vou lá, já falo assim, vamos supor que eu estou chegando na casa do Rômio com a professora Guta, eu já falo, olha, Rômio, queria te apresentar a minha amiga, a professora Guta, ela é professora da PUC, ela faz isso, ela faz aquilo, e eu já dou aqueles 3 minutos ali, 4, para introduzir a Guta no sentido de provocar um relacionamento entre eles, né, um networking, que também é muito importante, chave na cultura americana. E hoje isso veio, assim, globalizou. Então, hoje isso é necessário para todo mundo. O pitch também ganhou muita força no empreendedorismo, em função da necessidade, né, que as empresas, as startups têm de fazer apresentações muito rápidas para os investidores. Então, cada startup ganha, às vezes, aí 5 minutos, 10 minutos no máximo, para apresentar sua ideia, seu projeto de inovação, como que vai entregar resultado e tudo. E aí as empresas, as áreas de recursos humanos, também trouxeram esse conceito de pitch para as entrevistas seletivas. Então, né, às vezes as empresas pedem que você mande um vídeo, então é um vídeo pitch, né, se apresente em 5 minutos, às vezes isso pode ser numa interação online, como a gente está aqui agora, então a primeira coisa que a empresa vai pedir, olha, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse em 5 minutos, né, e aí o que você coloca, né? E aí, se você perceber que tem essa característica pitch mesmo, é uma característica de venda. Então, a dica é troque o eu por vocês. Né? Então, em vez de começar dizendo eu sou assim, eu sou assado, comece pela empresa. Eu entendo que a empresa de vocês hoje está vivendo tal problema, ou tal realidade, tal situação, e aí você entra com você. E eu acho que eu poderia contribuir muito com isso por causa disso, né? Então, no empreendedorismo, a gente chama de dor, né? Você começa com a dor que a startup vai resolver, né? Com o problema que a startup vai resolver.
E no pitch é mais ou menos a mesma ideia, né? A empresa tem algum problema que você, como candidato, se for contratado, vai resolver. Então, estou chegando ao fim aí para dar tempo das perguntas, gente. Durante a entrevista, a postura conta muito, né? Então, um pouco de nervosismo é normal. Não se esqueçam disso, que é normal estar nervoso. E o entrevistador sabe disso, né? Então, não tenham vergonha de estar nervosos, não fiquem se culpando por estar nervoso, não fiquem se culpando por estar ansioso. É só se você fosse mesmo, sei lá, essas pessoas aí que têm psicopatia, que você não estaria, né? Uma pessoa normal, diante de uma situação importante que pode mudar o seu futuro profissional, vai estar nervosa mesmo, né? Então, tranquilize-se pensando que isso é normal. Olho no olho, tá mais difícil agora, a gente não sabe para onde que a gente olha na câmera, né? Mas o máximo possível que você puder aí, olhar mais para a câmera e sorriso aberto. Né? Às vezes a pessoa tá tensa e aí fecha muito a fisionomia, né? Tenta aí abrir. E lembra, gente, que o entrevistador tem um problema. Ele tem um problema, ele precisa de alguém para aquela posição. E você pode ser a solução. Então, é muito comum que acaba uma entrevista, o entrevistador vai ligar para alguém, vai mandar um WhatsApp para alguém, seja da empresa. Nossa, achei o cara, achei a menina que eu estava procurando. E ele vai estar aliviado, né? O entrevistador falando, finalmente achei, ou então achei de primeira, nossa, não vou nem entrevistar os outros, bateu, assim, exatamente isso que eu estou buscando. Então, a entrevista tira um pouco esse conceito de teste que você está sendo testado e pensa mais assim, olha, você está sendo uma pessoa cotada para resolver um problema. Olha que coisa bacana. Isso eu acho que pode te dar alguma leveza. Um ponto importante, principalmente para mineiros, né? O brasileiro já fala inho tudo, né? Tudo nosso é inho. É até bonitinho, fofinho, que a gente seja assim tão legalzinho com todo mundo. Mas na hora da entrevista, principalmente processos seletivos de empresas grandes, empresas que não são mineiras na sua origem, empresas em que você está concorrendo com candidatos de outros lugares, paulistanos dos jardins, né? Não coloquem nada depreciativo, não diminuam os feitos de vocês. Você não fez um projetinho, você fez um super projeto, né? Você fez um bom trabalho, você fez a diferença, você fez uma mega entrega, né? Você contribuiu muito. Então, seja autoconfiante, né? Você use, e aí, na hora da preparação, treine esses verbos, essas frases que você pode usar. Eu fui responsável por isso, eu gerei tal resultado, eu liderei o time, mesmo se você liderou sem cargo, eu fui parte da equipe que fez isso e isso, né? Eu agreguei. Então, essa é a dica. E para encerrar, entrevista é diálogo, né? Então, você ouça, pratique a escutativa, conecte-se com o outro, tente entender o que é importante para o outro, pergunte honestamente, faça pausas, né? E na hora de terminar, você encerre mesmo de forma confiante, agradeça e se coloque à disposição, né, para que eles possam aí dar prosseguimento ao diálogo. Então é isso, gente. Acho que eu fui um pouco além do meu tempo. Romeu, desculpa, me empolguei aqui. Perfeito, Raquel, perfeito, muito bom. Eu fiquei aqui a procurar algumas perguntas para fazer para você. Confesso que está bem difícil, porque acho que você conseguiu cobrir toda a extensão de coisas que uma entrevista ela pode trazer. Eu queria abrir para perguntas, né? Ver quem tem alguma questão. Gente, lembrando que a Raquel é uma pessoa que trabalha com isso, né? Como coach, como gestora, né? É a coordenadora do sistema do PUC Carreiras. Está aí também a Evanilde fazendo força para essa nossa discussão, o PUC Carreiras, que é, né, nosso ambiente aí para oportunidades de trabalho.
e a Ivanilde é responsável na PUC por esse projeto fantástico. Outro dia eu entrei com um aluno, viu, Raquel? Que eu legal. Entrei com um aluno para mostrar para ele que ele precisava conhecer como achar as oportunidades de emprego lá. Até convidei ele para participar aqui, mas acredito que ele está em alguma outra aula. Então, gente, quem tem alguma pergunta para a Raquel, tem uma mensagem aqui. Tem muita gente já agradecendo, viu, Raquel? Olha, eu Raquel, vi, já coloquei coraçãozinho aqui. Você indica algum livro sobre autoconhecimento? A Clara Andrade Silva. Tem tantos, viu, Clara? Tem tanta coisa assim, eu não estou lembrando de cabeça, mas quando eu... Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Essa estante está meio bagunçada, né? Acho que não sei se está dando para ver que ela está meio bagunçada, mas acho que eu não vou achar aqui fácil. Tem uma série de uns caderninhos, eles foram lançados recentemente. E depois, se eu achar aqui, eu posto no chat, porque acho que todo mundo que participou, né, Rômel, depois tem acesso ao chat, eu posto a foto. Mas são uns caderninhos, assim, de autoconhecimento mesmo. Hoje a gente acha muito, inclusive aplicativo disso. Acha blog, exercícios, né, que você faz principalmente para levantar seus pontos fortes, seus valores, né? Listas de valores, para você marcar quais valores você acha mais importante. Raquel, quando eu participava tanto dos processos de seleção, eu participei de um processo de mentoria de carreira, e a pessoa falou comigo assim, você está muito sem energia, muito sem energia. Não é uma boa você ir para uma entrevista da maneira como você está. E aí a minha pergunta para você é exatamente a seguinte: quanta diferença faz a sua energia no processo, ali dentro da entrevista, né, no processo para conquistar essa oportunidade? Olha, Romeu, ótima pergunta. Isso apareceu demais nas falas dos diretores de RH que vieram na PUC Carreiras. Brilho nos olhos. Mas, assim, foram 3 ou 4 pessoas que estão sempre nessa posição de entrevistar, e entrevistar, assim, de estagiário a executivo, e dizer, o que a gente mais olha é brilho no olho. E não tem jeito de você falsificar brilho no olho, né? Não tem. É uma coisa, sei lá, talvez ator, né, assim, consiga. Mas nós, pessoas comuns, o brilho no olho, ele vem de dentro mesmo. Então, você tem que estar com nível de energia alto para conseguir encantar a outra pessoa. Senão, gente, dá desânimo, né? Até teve um caso recente na própria PUC Carreiras, a professora Ivanilde deve se lembrar, que a gente estava entrevistando uma moça, né, entrevistamos umas 5 ou 6 pessoas para uma vaga na PUC Carreiras, na parte mais administrativa, e aí a professora Ivanilde estava, nós duas entrevistando, a professora Ivanilde perguntou para ela assim, e você está animada de vir trabalhar aqui? Ela falou assim, estou muito animada, porque é muito perto da minha casa. Ela respondeu isso, assim, estou muito animada, que é muito perto da minha casa. E, assim, claro que, né, essa simples resposta a desclassificou do processo seletivo. A gente não quer ter lá dentro da PUC Carreiras, ainda mais nós duas, que somos mulheres fortes e de brilho nos olhos, não queremos ter com a gente pessoas que estão só tocando o barco com a barriga, né? Então, a gente quer ter gente que tem energia. Agora, se você não tem energia, né? Eu não tenho, Raquel, eu estou sem energia, você estava nesse dia. Então, o que eu digo? Toda live minha termina do mesmo jeito, já está ficando repetitivo. É a meditação. Eu vou sempre mandar a dica do mindfulness, né? Vou até digitar aqui no chat, é a minha dica, assim, para a vida, né? É você dormir bem, comer bem, fazer exercício físico e praticar meditação, gente. Porque só meditação salva, né? Acho que essa pandemia, assim, acabou com a energia nossa, de todos nós, está muito difícil. E você, uma das coisas que eu acho que mais recarrega e traz essa positividade, assim, mais de dentro, mais natural, sem ser forçada,
essa conexão com você mesmo, esse momento de pausa, né? Nesse sentido, assim, tá? A gente está vivendo uma situação meio difícil, né? Mas se, por exemplo, meus alunos veem muito isso, eu falo com eles. Tem dia que eu tenho um dia muito difícil, tem muita coisa acontecendo, a gente está preocupado, Covid, familiar, gente no hospital, você tá com... Parece que tem uma nuvem negra na cabeça da gente, né? Isso acontece com todos nós, vários momentos. Mas aí eu tenho que entrar para dar aula. E aí eu tiro 2 minutos, às vezes eu atraso a aula, confesso para vocês, eu falo, olha, a aula hoje vai começar às 7h05, porque aí eu paro 5 minutos ali, ó, bebo água, eu respiro uns minutinhos, eu falo, agora eu tô aqui, agora não interessa o planeta, agora eu vou dar aula. E aí, nesse meu momento de dar aula, eu tenho que estar inteira. Então, tem que tentar estar inteira na aula, tem que tentar estar inteira na hora que eu estou fazendo um processo seletivo, né? Acho que, não sei se eu respondi, Juliana. A Juliana colocou aí uma pergunta, né, de como demonstrar. Agora, no virtual é mais difícil, né, Juliana? Mas eu acho que é mais difícil mesmo, mas a gente consegue, na feira de carreiras a gente viu, tô vendo aí a cara do Rômio, né, tô vendo que ele tá com a cara boa, então mesmo sendo um quadradinho pequenininho, eu acho que assim, talvez não vá conseguir ver o brilho do olho, mas consegue ver a energia, consegue ver como é que as palavras estão saindo, né, eu acho que é um pouco uma coisa importantíssima, né, que escolha o lugar onde você quer ir, porque a Juliana perguntou assim, né, como demonstrar essa energia, esse brilho nos olhos. Na verdade, aquilo que te encanta te dá esse brilho, te traz esse brilho, né? Você falou uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente não consegue fingir as coisas, né? É muito difícil. E quando você escolheu uma empresa e você está indo para uma entrevista para aquela empresa, só de estar ali, aquilo já te dá uma energia muito bacana, né? Então, eu acho que você escolher seu caminho, escolher o lugar para onde você está indo, né? Eu acho que isso te dá uma motivação diferente, né? Verdade, concordo. Ó, eu posso fazer uma pergunta proposta usando o microfone? Eu liberei os microfones há pouco. Pode ficar à vontade, Carlos. Tá bom. Então, primeiro, Raquel, eu queria te dar os parabéns, tá, pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta bem curtinha, e ela está relacionada com uma proposta de algumas coisas que eu tenho discutido muito com o professor Rômio. O que você acha da ideia de a gente tentar organizar um encontro semanal ou a cada 2 semanas, de uma meia hora ou de 40 minutos, de alguns professores que trabalham com esse viés aí de coach, de mentoria, de curadoria, com os alunos que têm interesse de ter esse tipo de coisa um pouco mais na prática, como se fosse uma oficina. O que você acha dessa ideia? Se você aceitaria estar trabalhando junto com a gente nisso, porque eu tenho conversado muito com o Rômulo sobre isso. A gente sente que seria muito legal se nós pudéssemos ter um espaço onde, uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, a gente pudesse conversar com os alunos e, principalmente, colocar os alunos para trabalhar de modo colaborativo. A gente passa uma dinâmica, eles trabalham. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tá? Obrigado, parabéns. Obrigada, Carlos. Nossa, acho uma ideia assim, sensacional. Para o semestre que vem, a gente está com um projeto semelhante, né? A gente não está com ele fechado ainda, a gente está desenhando uma proposta de abrir algumas vagas, trabalhar de uma forma mais contínua com grupos, né? Então, abrir alguns horários aí de workshops voltados mais para a carreira mesmo. Não sei se vocês sabem, mas atualmente a gente abriu a monitoria Help Carreiras, até esqueci de divulgar aqui no início, que a gente tem uma monitora, né, da PUC Carreiras, ela está bem craque em processo seletivo, e aí os alunos conseguem fazer um agendamento pela própria plataforma de 20 minutos, em que ela te ajuda no currículo, ajuda a dar uma dica para uma entrevista, tira uma dúvida de uma dinâmica, né? E está funcionando bem legal, assim, os alunos que já participaram, já se beneficiaram disso, deram um feedback bem legal. É recente, tem coisa de 1 mês, mais ou menos, que a gente abriu essa monitoria de Help processo seletivo.
E aí a gente está pensando em dar um passo maior para o semestre que vem e abrir um trabalho mais voltado para a carreira mesmo e não voltado só para processo seletivo, mais na linha que o Romeu trouxe aí de escolher o próprio caminho, né, Romeu? De escolher para onde quer ir, e aí as suas escolhas acabam te trazendo mais alegria e mais brilho no olho, e a coisa sai de um jeito mais natural. Então, assim, acho a ideia super interessante, a gente não dá para dar uma resposta aqui agora, né? Assim, a gente tem que parar, pensar, ver questão de tempo, a agenda é uma coisa que está um pouquinho complicada, mas acho que a gente pode encaminhar isso para, né, fazer uma reunião para discutir a proposta e ver o que a gente pode conduzir nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram, né? Muita gente bacana participando aí do nosso ICEI Talks, esse movimento, esse evento que a gente faz semanalmente, trazendo um tópico de relevância, muitas vezes focado na área de tecnologia, na área de exatas, mas em várias vezes a gente trazendo temas que são relevantes, não só para os nossos alunos, para o nosso público, mas para todo mundo que acompanha o ICEI, que é o Instituto de Ciências Exatas e Informática. Eu mencionei aí no chat, né, os vídeos ficam disponíveis no site do ICEI, icei.pucminas.br, e eu queria agradecer em especial a Raquel por esse carinho que ela tem com o Instituto, né, pela disponibilidade, pela energia boa que ela sempre traz para a gente, e por essa palestra maravilhosa, né, e esse debate na sequência. Valeu, Raquel, valeu todo mundo, e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, né, e desejo aí sucesso para todos os alunos, todo mundo que está nesse momento aí de busca de novas oportunidades. Estou sempre do lado de cá na torcida, desejando muito sucesso. Vai dar tudo certo, acreditem. É isso aí, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais ICEI Talks. Um abraço. Abraço. Tchau.